O debate com os 11 candidatos a Presidente da República não foi apenas mais um exercício televisivo, foi um teste à forma como a política portuguesa reage quando o mundo lá fora deixa de ser confortável. A Venezuela abriu o debate, mas o que ficou bastante exposto foi muito mais do que política externa. Ficaram à vista medos, ambiguidades, cálculos eleitorais e, sobretudo, diferentes visões sobre o que devia ser, ou deve ser, no caso, um Presidente da República num regime semipresidencialista. Neste episódio vou fazer um resumo, ou seja, um balanço neutro. Vou fazer uma leitura política, ou seja, quem esteve à altura, quem falhou, quem sabe exatamente ao que vem e quem parece que ainda não percebeu o cargo para o qual se está a candidatar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 80 do Política que Interessa. Venham comigo. Ou seja, o debate com todos os candidatos à presidência da República acabou por ser um retrato bastante cru da política portuguesa num momento de grande tensão internacional e de fragmentação clara interna. Começou então com a questão Venezuela, passou pela definição do papel do Presidente da República, entrou na economia e na imigração e terminou com uma lista infindável do que ficou por discutir. Mas o que realmente fica exposto é que não foram apenas posições políticas, foi a forma como cada tipo de candidato se posiciona perante o poder, o sistema e a própria ideia de liderança. Começando no tema da Venezuela, a clivagem ideológica ficou bastante e imediatamente clara. A esquerda portuguesa, mais uma vez, mostrou uma enorme dificuldade que me irrita muito em chamar as coisas pelo nome. Jorge Pinto, António Filipe e Catarina Martins evitaram sistematicamente usar a palavra ditadura para caracterizar o regime venezuelano. Falaram de ilegalidade, de gravidade, de direito internacional, mas fogem sempre ao termo que politicamente mais incomoda. Isto não é inocente. Chamar ditadura a um regime implica reconhecer que, neste caso, não há alternância de poder, que o voto não é livre, que a repressão é estrutural. Evitar essa palavra é uma escolha política, não é prudência. O momento mais revelador foi quando Catarina Martins afirma que devia ser o povo venezuelano a tentar recuperar o seu país. A frase soa bem, mas acaba por ignorar deliberadamente a realidade. Catarina, o povo venezuelano tentou recuperar o seu país pelo voto. Tentou várias vezes, ganhou eleições, mobilizou-se, saiu à rua para protestar. O problema é que em ditadura, o poder não aceita perder. Fingir que a solução é apenas deixar o povo decidir é fechar os olhos ao facto de que essa decisão já foi tomada e foi posteriormente anulada pela repressão. Nada disto transforma a intervenção norte-americana num ato moral. Não foi. Os Estados Unidos não tiveram intervenção para libertar os venezuelanos de todo. Intervieram sim por petróleo, por controle geopolítico e para conseguir travar a crescente influência da China, do Irão e da Rússia na Venezuela. Isto é evidente, mas aqui entra a hipocrisia que a esquerda prefere não enfrentar. O objetivo não era certamente libertar, mas a ação passou por, inevitavelmente, remover um ditador que reprimiu, oprimiu e matou. Ignorar este facto porque a motivação não foi pura é politicamente cómodo, mas intelectualmente super desonesto. Outro momento central do debate foi o confronto direto entre Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. Foi talvez o momento de maior tensão de toda a noite e revelou muito mais do que uma simples troca de acusações. Gouveia Melo atacou o sistema, falou de falta de transparência e insinuou que há candidatos que funcionavam mais como facilitadores de negócios. Apontou diretamente estas críticas a Marques Mendes e alargou também o ataque António José Seguro, colocando ambos como figuras que vêm do sistema e que não conseguiram sequer reunir consenso dentro dos seus próprios partidos para se candidatarem. Marcos Mendes sentiu o golpe e sofreu visivelmente com estas acusações do ex-almirante. Respondeu com muita indignação, falou em campanha de insinuações, em lama, em ordinarice política e defendeu-se com o currículo, com a carreira na advocacia e também com a ausência de qualquer tipo de problema com a justiça ou entidades de controle, seja ele qual for. Mas a verdade é que este embate mostrou algo essencial. Gouveia Mel revelou conhecer bem o tabuleiro político e jogou nele com frieza e eficácia. Teve uma prestação sólida, agressiva quando quis e deixou claro que não parece vir para ser decorativo.
António José Seguro, pelo contrário, manteve-se muito firme durante todo o debate, teve uma postura super institucional, contida e sempre que pode sublinha uma ideia politicamente relevante. O benefício de termos um Presidente da República situado num espectro político oposto, no caso, diferente da maioria parlamentar. Seguro apresentou-se como alguém que quer elevar o debate, manter o equilíbrio institucional e funcionar como contrapeso democrático. Não brilhou por confronto, mas ganhou, obviamente, em consistência e ser um candidato muito previsível. Jorge Pinto do Livre teve provavelmente um dos piores debates da noite, se não o pior. Houve momentos em que parecia que estava prestes a desistir da própria candidatura para depois apoiar António José Seguro. Numas eleições tão disputadas, onde apenas um candidato de esquerda aparece realisticamente em posição de ir a uma segunda volta, esta insistência do LIVRE, do Bloco e do PCP em manter estas candidaturas próprias parece-me egocêntrica e politicamente arriscada. Estão a disputar um espaço eleitoral residual praticamente ao nível de uma candidatura humorística como a de Manuel João Vieira, que só desiste se for eleito. Não estão a disputar poder, estão a disputar protagonismo. Simplesmente isso. Catarina Martins merece ainda assim uma nota positiva. Dentro do campo da esquerda foi claramente quem teve a prestação mais sólida, mais estruturada e mais preparada. Foi claramente superior aos seus dois colegas mais próximos ideologicamente no debate, mesmo mantendo a ambiguidade já referidas e que me irritou bastante sobre a Venezuela. No que toca a Coutinho Figueiredo, voltou a demonstrar conhecimento vasto em várias áreas e um discurso claro, direto e sem nenhum tipo de floreado. Não é por acaso que consegue liderar nas intenções de voto entre os 18 e os 35 anos. Faz política de proximidade, sem retórica vazia e fala para uma geração que já não tem nenhum tipo de paciência para discursos decorativos e políticos. É um político que explica, não que encena. André Ventura esteve mais calmo do que o habitual e isso não é nenhum tipo de coincidência. Porquê? Sabe que tem praticamente garantida a ida à segunda volta graças à base muito forte eleitoral, sólida do Chega. Curiosamente, parece-me também que Ventura não tem grande vontade de ser Presidente da República. O Chega é um partido que vive quase, para não dizer exclusivamente, da sua figura. Se Ventura sair para o Belém, o partido perde o seu eixo central. Então, esta candidatura parece mais uma forma de o mesmo continuar no centro do debate público, de ser ouvido e lembrado, do que um próprio desejo real de assumir a presidência. O objetivo político de André Ventura continua a ser São Bento, não Belém. Manel João Vieira, dentro do seu registro, acabou por ser uma surpresa super positiva. A personagem funcionou melhor do que alguns candidatos que se apresentam com seriedade absoluta e pode mesmo perfeitamente acabar à frente de candidatos como o do livro, Jorge Pinto, o que diz muito sobre o estado atual da esquerda super fragmentada. No fim, este debate confirma uma realidade simples, mas muito desconfortável. Muitos candidatos ainda parece que não se conseguem decidir se querem ser árbitros ou jogadores. Ou seja, outros sabem exatamente o que querem, mas não o conseguem dizer de forma mais transparente, sem floreados. Num mundo cada vez mais instável, com intervenções militares, muitas disputas geopolítica e esta erosão das regras internacionais, Portugal não precisa de um presidente ornamental, nem de um presidente impulsivo. Precisa de alguém que saiba ler o poder, perceber todos os limites do cargo e agir com clareza quando for preciso. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o episódio número 80. Deixo como sempre aqui as minhas redes sociais em cima, subscrevam o canal, deixem um like e na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.